Olá, terceiro ano, tudo bem aí? Que bom, porque hoje é mais uma aula de ciências. Mas essa aula vai ser a revisão de tudo que nós aprendemos até agora. De tudo, a partir do mês de abril até agora em junho, né? Porque nós faremos a prova final. Então, todo esse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui agora vai constar lá na nossa provinha final, tá? Por isso que a Emília vai fazer essa revisão com vocês, pra gente relembrar de tudo que foi dito. E a Emília vai começar a falar para vocês sobre o que é um animal. Lembra dessa aula na videoaula que a Emília apresentou aquela coleção de animais dela? Pois é, eu comecei dizendo, falando que gosto muito de trabalhar com animal, porque trabalhar com animal é muito rico. Aparecem curiosidades, né? Nosso conhecimento vai ampliando, porque o animal, a ciência mesmo teve que dividir em categorias. Porque para falar de animal é tanta coisa, gente, mas tanta coisa, que a ciência dividiu em tópicos para facilitar. Então, o que é um animal? A Emília sempre fala com vocês, né? E vocês já fizeram várias atividades sobre isso. O animal é um ser vivo. E a maioria deles são macroscópicos. Os animais macroscópicos são aqueles que a gente não precisa de uma lente de aumento para vê-los. A gente costuma dizer que vê a olho nu, né? Com o nosso próprio olho. Eles são na maioria deles. E os microscópicos, aqueles miudinhos invisíveis, né? Que a gente precisa de uma lente de aumento para vê-los. E estudando sobre animal é muito rico, porque a gente percebe que tem animais em todos os lugares. Esses animais podem ser vistos em inúmeros locais. Exemplo, no interior do solo, sobre o solo. No interior, o que a gente pode ver? A gente pode ver minhoca, cupins, né? Lá dentro da terra a gente consegue ver isso. Quando a gente tira um pedaço da terra, né? Para um estudo a gente vê isso. E sobre a terra, são os animais normais do dia a dia. É o gato, o cachorro, o ser humano, porque nós, ser humano, somos animais, não é mesmo? Tem animais que vivem sobre a superfície de outro. Olha que interessante. Os carrapatos, as pulgas, eles vivem ali, ó, em cima da pele de outros animais. Tem animais que vivem no ar, o caso das aves, borboletas, os animais da terra, né, os terrestres, os aquáticos. Então, olha a infinidade de animais. Quanta coisa a gente pode falar de animais. A gente pode falar que os animais têm cobertura de cobertura da pele diferente. Tem pele lisa, pele seca, pele com pena. Olha a diferença de cobertura, né? A gente pode falar da locomoção dos animais, da alimentação dos animais, um montão de coisas sobre animais. Por isso que a Emília no início disse que a ciência dividiu em categorias para facilitar o nosso estudo. E agora a gente vai ver que tem a categoria desses animais invertebrados e vertebrados. Estão lembrados da diferença? Invertebrados são aqueles animais que não possuem crânio, cabeça, lembra? E nem coluna vertebral, não é verdade? Então a Emília disse dos invertebrados, né? Então aí lembrando de tudinho, vai gravando. Não tem crânio e nem uma coluna vertebral, não é mesmo? E os vertebrados? Eles possuem vértebras, ossos. A coluna dos vertebrados é interna, não é mesmo? A Emília esqueceu de falar da coluna dos invertebrados, que é externa, não é mesmo? Olha aí, invertebrado, coluna externa, que é o caso do besouro, não é? Que tem aquela carapaça rígida, então é por fora. E os vertebrados, a coluna vertebral é dentro do corpo, de forma interna. Então, voltando nos vertebrados, possui ossos, cabeça, né? Olha a categoria. Separamos por vertebrados e invertebrados. Vão aparecer agora, através dos vertebrados e invertebrados, outras categorias.
que são os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, as aves. E a Emília vai falar um por um disso, tá? Os peixes, eu gosto muito de trabalhar com os peixes, porque os peixes têm tantas curiosidades, não é? Vocês também gostaram, eu percebi. Vocês mesmos falaram, né? Então, o que a gente pode falar sobre os peixes? Os peixes, onde eles vivem? Os peixes vivem em água salgada, mas não é porque coloca sal não, né? Lembra que a Emília sempre brinca. É a água do mar. Eles podem viver em água salgada, em água doce, que são rios, os lagos, né? Então é tudo um habitat apropriado para eles. Ali dentro da água, eles têm tudo para viver, tudo para eles ter uma vidinha tranquila. E a água tem o oxigênio, né? Que eles retiram através das suas brânquias, porque a gente sabe que peixe respira pelas brânquias, não é? A cobertura dos peixes. Como é a cobertura dos peixes? Tem peixe que tem a cobertura lisa, tem peixe que tem escamas, não é? Então é diversificadas. Lembra que eu exemplifiquei para vocês, que vocês até pesquisaram sobre o sarapó? É o peixinho mais liso que eu já vi na minha vida, porque na minha infância eu tive a oportunidade de pegar, que ele era escorregadio, não é? Então a pele dele é muito lisa. E tem outros que tem uma escama, uma carapaça, uma coisa dura, que é o caso do cascudo, que a gente bate até faz barulho, não é? Então olha só a diferença de cobertura dos peixes. E a locomoção dos peixes, o que a gente pode falar? Que os peixes nadam através das nadadeiras, a cauda ajuda demais também os movimentos dos peixes e o próprio corpo alongado. O peixe não tem aquele corpo alongado? Pois é, isso tudo facilita na locomoção do peixe, que é o nadar do peixe, né? Então olha o conjunto, as nadadeiras, a cauda, o corpo. Olha que delícia de estudar sobre os peixes. A respiração, a Emília já falou, vocês estão lembrados aí. Respira através das brânquias, né? Porque as brânquias são órgãos que retiram da água o oxigênio. A gente não precisa de oxigênio para a nossa sobrevivência? Os peixinhos também precisam, não é mesmo? E a alimentação do peixe? Peixe tem tudo ali que eu falei naquele habitat para ele. Alimentação tem plantinhas, insetos vivos, mortos, né? Porque muitas vezes um insetinho vivo tá voando feliz da vida, aí cai na água, o peixinho aproveita e ó, come um insetinho. Tem as plantinhas, tem os ovinhos de outros peixes, tem outros peixes que eles comem, que são peixes menores. Então tem toda uma alimentação dos peixes, viu? Então olha como é legal trabalhar peixe. Agora a Emília vai falar dos anfíbios. Estão lembrando aí o que são os anfíbios? Os anfíbios, a gente fala que eles têm vida dupla. Por que vida dupla? Porque eles vivem na água e vivem na terra. Olha que interessante. Um tempinho eles passam na água, depois vão para a terra e vice-versa. E os anfíbios, onde que eles vivem? Já acabei de falar, né? Vivem tanto na água como na terra. E a cobertura, normalmente, a cobertura do corpo, normalmente é fria, justamente por essa característica de poder ficar fora e dentro da água. A locomoção dos anfíbios, arrastando, caminhando, porque todo animal locomove, certo? Quase todos, não é? Então eles também locomovem dessa maneira que eu tô falando, saltando, pulando, caminhando, nadando, né? E a alimentação também variada, insetos, plantinhas, viu? Agora a Emília vai falar dos répteis. Os répteis são animais rastejantes.
eles rastejam, por isso que o nome vem répteis. E esse movimento dele, quase que eles encostam o abdômen no chão. Por isso que eles recebem esse nome. E os répteis, eles respiram por pulmões, como a gente, tirando do ar todo o oxigênio. Olha quanta coisa a gente pode falar dos répteis, não é mesmo? E os mamíferos? Vocês estão lembrados de que são os mamíferos? Mamíferos são aqueles animais que as fêmeas produzem leite, não é? E eu ainda mostrei a minha coleção de mamíferos. Nós fizemos aquela brincadeira lá que foi muito legal, não é mesmo? Então os mamíferos são essa categoria, que a fêmea produz o leite, né? E tem vários exemplos de animais mamíferos. Gato, cachorro. Tem mamíferos aquáticos, que é a baleia, o golfinho. Tem mamíferos que voam, que é o caso do morcego. Olha que riqueza, não é? Dá pra gente fazer até uma coletânea depois sobre esses animais, quando a gente retornar para o colégio M2. E a alimentação dos mamíferos são das mais variadas formas, certo? Eles comem frutinhas, eles comem plantas, eles comem carne, então é uma alimentação muito variada, beleza? E agora as aves. As aves sempre tem bico, não é? Bico, asas. E esse bico, vocês já observaram que depende da alimentação? Porque tem bico longo, tem bico curto. Isso vai depender da alimentação da ave. Por isso é que tem essa diferença de bico. E a pele das aves, ela tem a cobertura com penas. Para que servem essas penas, Emília? Essas penas têm a função de aquecer o corpo das aves, de ajudar no voo, porque dá equilíbrio. E as aves também, elas locomovem voando. Se perguntar assim, qual que é o tipo de locomoção da ave? Voando, andando, não é? E a respiração? Também como a gente, pelos pulmões. Elas buscam o oxigênio na atmosfera com a ajuda do órgão que é essencial, que é o pulmão, não é? Então, olha só quanta coisa a gente pode trabalhar sobre os animais. Por isso é que é tudo divididinho, não é? É um conteúdo muito rico, que dá vontade da gente buscar, fazer pesquisa, de ler. Então, é isso que a Emília vai apresentar para vocês sobre a revisão. Nós vimos isso durante nossos estudos, né, para a prova final que está chegando. E eu vou pedir para vocês, voltem nas videoaulas, que elas estão muito boas. Voltem nas páginas dos livros, nas atividades anexas, viu? Vão ficar aquele terceiro ano brilhante de Emília, beleza? Então, beijos mil para vocês.